Vamos imaginar uma coisa. Pensa no sertão brasileiro, lá no comecinho do século XX. Uma terra imensa, sabe? Isolada, praticamente esquecida pelo progresso. É nesse cenário que a nossa história de hoje, uma história de transformação, começa. Os primeiros que chegaram lá encararam o desafio gigantesco. O isolamento total e a tarefa de construir algo do zero. Essa imagem aqui, ela captura bem essa solidão e o tamanho que era essa missão inicial. E aí fica a pergunta, né? Como é que se constrói um futuro a partir do nada? Como um grupo pequeno de pessoas conseguiu plantar as sementes de um futuro próspero numa das regiões mais desafiadoras do Brasil? Bom, vamos mergulhar nisso. Então, como é que tudo isso começou? Com um chamado. Um pedido de ajuda que veio de uma terra que, mesmo esquecida, precisava desesperadamente de uma base para poder crescer. E essa história tem data e hora para começar. Foi em 28 de junho de 1922. Atendendo a um pedido do Papa Bento XV, os primeiros missionários da Ordem Mercedária chegaram para assumir a prelazia. Prelazia, para a gente entender, é como uma área de missão, sob a responsabilidade direta da Igreja. E o destino inicial foi São Raimundo Nonato. Ali virou o primeiro centro de operações dele. Para a gente ter uma ideia melhor dessa jornada, essa linha do tempo aqui nos dá os marcos principais. Começa com a chegada em 22, depois um passo importante em 38, com a fundação de uma congregação feminina, e, finalmente, a chegada de uma figura-chave em 1957, que vai mudar o foco geográfico da missão. É claro que por trás de uma missão desse tamanho, sempre tem pessoas com uma visão fora do comum. E a primeira grande figura dessa história foi um homem cuja visão era tão grande quanto a sua humildade. Durante 26 anos, Dom Inocêncio foi tipo o arquiteto da fundação. E a grande sacada dele, o ponto crucial aqui, foi entender que a mudança de verdade viria pela educação. Por isso ele fundou o Colégio Nossa Senhora das Mercês. Ele também fortaleceu a assistência social e olha só, a memória dele é tão forte por lá que hoje o seu processo para se tornar santo já está em andamento. Mas essa fundação era só o começo. Vamos avançar para a próxima fase da história e conhecer o líder que pegou essa base e começou a construir para cima, com uma energia que era, assim, implacável. Se uma frase pudesse definir Dom José, seria esta: viriliter age, ou seja, age com coragem. Isso não era só um lema, sabe? Era o jeito dele de operar, era uma declaração de intenção que ele aplicava em absolutamente tudo o que fazia. E essa imagem aqui, ela ilustra perfeitamente o porquê. Dom José ficou conhecido como o bispo construtor. Ele não se limitou a construir igrejas, ele construiu a infraestrutura da cidade. Ele estava literalmente erguendo o futuro da região, como a gente vê aqui na construção da Catedral de Bom Jesus. O impacto dele dá para a gente ver em 3 áreas principais. Primeiro, ele continuou o foco na educação, mas dessa vez em Bom Jesus. Segundo, ele impulsionou o desenvolvimento urbano. E terceiro, o compromisso dele com a justiça foi tão grande, tão marcante, que o Fórum da cidade hoje leva o nome dele. Mas afinal, o que é que movia essas pessoas? Existia uma filosofia por trás de tudo, uma ideia muito antiga, que foi, digamos, reinterpretada para os desafios do sertão. A Ordem Mercedária nasceu lá na Idade Média com uma missão bem específica: libertar os cristãos que eram feitos prisioneiros por causa da fé. Essa era a razão de ser deles, o carisma da ordem. E aqui vem a parte mais genial. O que eles fizeram foi adaptar essa missão. No Piauí do século XX não tinha prisioneiros de guerra. Os cativos, as escravidões que eles precisavam combater eram outras: a ignorância, a fome, a exclusão social. A libertação, então, viria através de escolas, de saúde, de cidadania. Uma sacada incrível. E no fim das contas, qual foi o resultado de todo esse esforço? O impacto vai muito além dos prédios, das instituições. Olha só que interessante. Se a gente quisesse resumir o tamanho do legado institucional, um número bastaria: 2. A presença mercedária foi tão fundamental, tão estruturante, que permitiu não só a criação, mas o fortalecimento de 2 dioceses inteiras. Elas são a espinha dorsal da região até hoje. Um legado de concreto e de fé. Então, no fim, o ponto-chave é este. A missão não foi sobre impor uma identidade, mas sobre fornecer as ferramentas, educação, saúde e cidadania, para que o próprio povo do sul do Piauí pudesse construir e definir a sua própria identidade cultural e social. Eles capacitaram a região para que ela mesma pudesse se erguer. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. A história dos mercedários no Piauí é sobre construir comunidades em lugares esquecidos. Olhando para o nosso mundo de hoje, quem é que está assumindo esse papel? Quem são os construtores de comunidade na nossa era?